Oi pessoal, eu resolvi gravar um videozinho porque eu tô achando que vai ser melhor para vocês. Então vamos falar sobre a função afim ou polinomial do primeiro grau. O que é uma função afim ou polinomial do primeiro grau? É uma função que ela é feita com f de x igual a x mais b. Do primeiro grau, por quê? Porque o x não tem nada por cima, então aqui é como se fosse 1. Onde o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, ele não vai, essa parte não vai existir. Certo? Então, olha bem. O f de x é a mesma coisa que y. Toda vez que eu tiver a maior que zero, eu tenho uma função crescente. Toda vez que eu tiver a menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Quer ver? Eu vou dar exemplos. Então, f de x é igual a 2x mais 3. Então, olha bem. O a aqui é igual a 2, certo? Então, ele é maior ou menor que zero? Maior. Então, a função é crescente, certo? Então, olha aqui, ó, um outro exemplo. Menos 3x mais 2. Então, meu a é igual a menos 3. Menos 3 é menor do que zero. Se é menor que zero, a função é decrescente. Então, vamos lembrar uma coisinha aqui para a gente continuar. Nós temos os pares ordenados. O que são pares ordenados? Par ordenado é o valor de x e o valor de y. Então, olha bem, eu tenho aqui o par ordenado A, que é igual a 1 e 3. 1 vai ser x, 3 vai ser y. Aqui eu tenho o par ordenado B. Aqui é x e o segundo é y. Beleza. Então, olha bem, para que servem esses pares ordenados? Para a gente colocar os valores no gráfico. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, do gráfico. Então, eu tenho o par ordenado A e o par ordenado B. O par ordenado A, então olha bem, isto aqui é um plano cartesiano, igual eu pus o videozinho do plano cartesiano aí logo acima. Então, o plano cartesiano que eu tenho é esse aqui, os valores de x, e aqui os valores para y. Para cima, no y positivo, para baixo negativo. Para a esquerda, o valor de x positivo, para a direita, negativo. Então, olha bem. Aqui eu tenho 1 para x e 3 para y. Então, 1 para x, 3 para y. Então, eu vou aqui, ó, marcar o ponto A, certo? Agora, o ponto B. 2 para x menos 2 para y. Ó. Aqui, ó. Certo? Olha a minha reta aqui, ó. Vou traçar a reta. Ó. Uma reta. Certo? Então, os pares ordenados servem para isso, para que a gente possa colocar eles no gráfico, entendeu? E traçarem as retas. E os pares ordenados são encontrados através de funções. Esta função que a gente exemplificou é a função afim ou polinomial, ou seja, a função do primeiro grau, certo? Então, teremos valores para x e valores para y, para que você possa colocar no gráfico, certo? Um abraço, fique com Deus. Pessoal, olha bem, então eu vou fazer o exemplo do PET, vou só fazer o que está pronto lá, para que vocês possam ter uma noção e conseguir completar a tabela, certo? E depois colocar no gráfico. Então, olha bem, ele falou o seguinte:
Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou a função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas, Celsius, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive no Brasil, em Fahrenheit. Utilizamos apenas por 3 países, sendo deles os Estados Unidos, para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y igual a F de X em grau Fahrenheit. Usamos a relação F de X igual a 1,8x mais 32. Que é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau. Sendo que o A, olha, o nosso A vale 1,8, certo? E o nosso B, ó, é igual a 32. Então, A, B. Assim, com a temperatura a 10 graus, considera-se... Então, olha bem, se a temperatura é 10 graus... Então, X será igual a 10, certo? Para me achar o valor de Y, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse X10 aqui nessa função. Então, eu vou pegar, ó, F de X, que é igual a 1,8 vezes X mais 32. Aí, eu vou pegar F de 10, porque o meu X vai valer 10. Então, 1,8 vezes 10 mais 32. Então, olha bem, resolvendo aqui, ó, 1,8 vezes 10 é igual a 18, mais 32. Então, 18 mais 32 igual a 50. Então, para o ordenado que eu tenho aqui, ó, é igual, ó, X eu usei 10 e o meu Y 50. Olha, agora vamos pegar a temperatura com o X igual a menos 5. Então, vamos pôr F de menos 5 é igual a 1,8. Vou substituir o X por menos 5 mais 32. Fazendo a multiplicação de 1,8 vezes menos 5, então, F de menos 5 é igual a menos 9, multiplicando aqui, mais 32. Então, quando eu tenho sinais diferentes, eu diminuo. Vai dar o quê? 23. Então, meu par ordenado será menos 5 e 23. Eu já tenho 2 pares ordenados para colocar no gráfico. Agora, vocês vão pegar e completar a tabela aí desta forma que eu resolvi aqui para vocês. Tudo bem? Até a próxima!